Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Eu sou o pastor Samir, seja muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo eu quero tratar sobre um assunto que eu julgo relevante, importante, quero falar sobre batalha espiritual, porém eu quero falar aquilo que nunca te contaram, aquilo que ninguém fala sobre batalha espiritual. Eu já tenho alguns vídeos aqui no meu canal sobre este tema, porém como o assunto é abrangente, é impossível num único vídeo falar sobre tudo. Então vamos sempre trabalhando por partes, pegando assuntos específicos. Mas nesse vídeo eu quero trazer para você coisas que normalmente ninguém fala e talvez eu não falaria gravando um vídeo de estudo. São assuntos que geralmente eu converso com pessoas pessoalmente, amigos, outros pastores, uma roda de obreiros quando estamos conversando e compartilhando experiências, mas eu quero trazer a você coisas que eu tenho certeza que você nunca ouviu e nunca leu em livro nenhum. E eu falo isso porque eu acompanho hoje muitas pessoas que tratam do assunto batalha espiritual no YouTube, as que são coerentes e as que não são. Eu também, no que diz respeito à literatura, já li muitos livros, bons livros e outros que não agregam nada, não acrescentam nada. Então eu quero te falar coisas que ninguém fala. Também eu quero compartilhar um pouco com você como que foi e tem sido o meu amadurecimento espiritual, o meu crescimento no que diz respeito não só à batalha espiritual, mas no entendimento da palavra e das coisas relacionadas à fé e à vida cristã. Antes de entrar no assunto propriamente dito, eu já quero agradecer os inscritos no canal, os inscritos antigos, os recentes, a você que está chegando agora, quem sabe este é o primeiro vídeo que você está assistindo, sejam todos muito bem-vindos, é muito bom ter vocês aqui comigo nesta comunidade. E nós vamos hoje então fazer aqui como que um bate-papo e eu quero aqui trazer para você coisas inclusive pessoais minhas, do meu aprendizado, do meu crescimento, que vai te ajudar a quem sabe buscar uma direção melhor para a sua vida. Quero ler a palavra de Deus no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17 e o versículo de número 10 e de número 11, onde está escrito assim: E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Queridos, eu gosto desse texto porque fala aqui dos bereanos, o povo que morava na região, na cidade de Bereia. E quando os apóstolos chegaram lá, como li aqui no texto, Paulo e Silas foram enviados até lá. Eles receberam de bom grado a palavra, ou seja, eles deram grande atenção ao que os apóstolos falavam. Porém, de tudo que os apóstolos falavam, eles examinavam nas Escrituras, ou seja, no Antigo Testamento, no que os judeus chamam de Taná, para ver se aquilo era exatamente como eles estavam dizendo. Então, a partir dali, o termo bereano tornou-se sinônimo de gente que não come qualquer coisa, que não aceita qualquer coisa. O bereano, ele é cuidadoso, ele é extremamente prudente, e ele não aceita nada que não esteja de acordo com a palavra de Deus. Então, bereano hoje é um sinônimo de uma pessoa cuidadosa que não só conhece a Escritura,
mas de tudo que ela ouve, ela procura ver na Escritura se aquilo tem base ou não para o que a pessoa está falando, ou do que a pessoa tem falado. Então, o meu desejo é que você se torne um bereano, você irmã, você irmão que está me ouvindo, se torne um bereano, não receba qualquer coisa. O grande mal de hoje, que eu digo assim, que estará trazendo grande perigo e confusão para as pessoas de maneira geral, é que nós temos muita informação. Hoje, através desse dispositivo que você está me assistindo, você tem muita informação. Agora, nem toda informação é confiável. Há muitas pessoas gravando vídeos no YouTube, pessoas que abriram um canal, que criaram um canal, apenas para monetizar, para ganhar dinheiro. Então, quanto mais sensacionalista for o tema, o assunto, mais visualização e mais monetização ela vai ter. Maior será a monetização, vamos dizer assim. Então, nem todos têm compromisso com a palavra. No que tange a batalha espiritual, digo por experiência, uma boa maioria, a maioria do que está hoje no YouTube não tem fundamento na palavra. E isso tem trazido sérias consequências às pessoas. Inclusive na literatura. Já li dezenas e mais dezenas de livros e tenho um bom acervo sobre batalha espiritual na minha biblioteca pessoal, mas foram anos lendo livros e alguns descartando e outros retendo, porque há muito sensacionalismo entre os escritores. Há pessoas que só querem vender também. E quando a pessoa lê este livro, a pessoa que está lendo não tem o filtro da palavra, ela vai receber algo que não só não dá instrução correta, como pode colocar ela em perigo. Quando você assiste a vídeos aqui no YouTube que também não traz a informação correta, não só não vai te esclarecer, como pode te colocar numa situação de perigo no que tange a batalha espiritual. Então, os bereanos aqui tornam-se para mim e para você um modelo de um crente prudente, um crente sábio, observador. O pastor está pregando ali, ele está conferindo se está na Bíblia, porque se não está na Bíblia não vale de nada, senhores. Alguém contou um testemunho, por mais impressionante que seja, está cheio de gente hoje contando testemunhos de arrebatamentos, de visões, de ida ao inferno, de ida ao céu. Muitos são mentirosos e não passam no crivo da palavra. Agora depende de você, se você aceita aquilo como verdade absoluta ou se você vai conferir com a palavra. Porque o Espírito de Deus não contradiz as Escrituras. Aquele que inspirou as Escrituras, o Espírito Santo, não contradiz a mesma. Então é muito importante a palavra ser a referência final, ser a base de tudo aquilo que ouvimos, que lemos, que recebemos. Tem que estar baseado na palavra. Então, meus queridos, eu vou trazer para vocês aqui a minha experiência nesta questão e depois eu vou te falar aqui algumas coisas muito interessante sobre batalha espiritual que ninguém fala, mas você precisa saber. Fique comigo até o final, lembrando que sempre eu termino os vídeos orando. Ao término do vídeo estarei orando pela sua vida. Eu tenho certeza que este conteúdo vai ser de grande relevância para você. Bem, eu conheci batalha espiritual primeiramente pela prática, porque eu já, novo convertido, como eu fui para a igreja e me firmei realmente, passei a levar a sério a minha vida cristã, minha vida com Deus. Eu era um jovem que orava, jejuava, lia a Bíblia, e isso não só me deu um crescimento rápido, me deu bastante estrutura, como eu muito jovem comecei a expulsar demônios. Então, eu já entrei na igreja vendo expulsão de demônios, libertação,
Como eu comecei a expulsar demônios muito jovem. Eu não tinha medo, eu nunca tive medo. E comecei a ter confrontos espirituais com as forças do mal muito jovem. Muito antes de eu ter um conhecimento mais aprofundado da palavra ou de ter lido boa literatura nessa direção. Mas é claro que ao entrar na igreja eu percebi que eu tinha que aprender e Deus falava muito comigo, usando pessoas em profecia, que tinha uma obra comigo que eu deveria me preparar e Deus dizia assim através dos profetas: come a minha palavra, medita na minha palavra. Eu ouvi isso por pelo menos os 3 primeiros anos da minha conversão. Deus usava vários profetas na minha cidade ou fora dela, onde eu ia, e Deus enfatizava: come a minha palavra, medita na minha palavra. E aí você percebe que o próprio Deus, ele exige, ele nos orienta a fazer isso. Então, você não pode fazer nada para Deus e você não vai desenvolver a tua vida espiritual se você não comer a palavra, se você não ler a Bíblia e, melhor, estudar a Bíblia. Porque eu sempre tenho dito e eu vou na mão contrária daqueles que só dizem para ler a Bíblia. Ah, você não leu a Bíblia nenhuma vez de capa a capa. Irmãos, não adianta nada ler e não entender. Só enche o ego religioso. Você tem que entender a palavra. É melhor não ter lido toda a Bíblia, ter lido uma parte dela, mas entender, do que ter lido ela várias vezes de capa a capa e não entendeu nada. E eu falo isso por experiência pastoral, que eu conheci pessoas que leram 3, 4, 5 vezes, 6 vezes, de capa a capa, mas não sabiam nada. Então é interessante estudar. Eu vou dizer para você que eu só li a Bíblia, ler no sentido de ler, no sentido corrido, só meu primeiro ano de conversão. A partir do 2º ano de conversão, eu nunca mais li a Bíblia. Eu passei a estudar a Bíblia. Eu já adquiri pelo menos 3 ou 4 versões, traduções diferentes. Então, eu ia estudar, eu pegava um texto, abria ali todas as Bíblias e eu comparava as traduções, as versões. Eu adquiri dicionário bíblico, dicionário teológico, e ali eu fiz uma caminhada, uma trajetória na busca da boa literatura e passei a estudar a Bíblia. E ali eu passei a entender a Bíblia. Então não adianta ler, você tem que estudar. Você tem que conhecer. Você quer exercer o ministério para Deus com excelência, não importa em que área, você tem que estudar a Bíblia. Você tem que conhecer a Bíblia, você tem que conhecer boa literatura. Você quer desenvolver um ministério de libertação, se sente chamado, você tem que estudar a palavra e conhecer a boa literatura também nessa área, porque tanto a vida cristã como o assunto batalha espiritual é um aprendizado para a vida toda. Estamos sempre aprendendo. Outra coisa pessoal minha que eu quero compartilhar com vocês. Eu já mudei de opinião algumas vezes, porque lá atrás, no início, eu aprendi uma coisa, alguém me ensinou, ou eu li um livro, ou eu entendi por mim mesmo algo de uma forma, que mais tarde eu constatei que era diferente. Então eu mudei a minha opinião. Mudar de opinião é um sinal de inteligência. Aquela pessoa que do jeito que aprendeu ficou, demonstra que não evoluiu. Há 20 anos atrás ela aprendeu algo e até hoje assim, ela não mudou, ela não evoluiu. É claro que há coisas que a gente vai aprender e tem fundamento e você não vai mudar. Tem muitas coisas no meu entendimento que eu nunca mudei e que eu não abro mão. São fundamentos, são pilares da vida cristã, mas isso é uma coisa. No restante a gente está sempre aprendendo, entendendo, evoluindo. Então eu passei a ler, ali do 2º ano em diante, a estudar a Bíblia e comecei a comprar material. Já quero dizer para você que na época eu não tinha grandes condições, mas eu ia sacrificando uma coisa aqui, outra ali, para comprar livros, para comprar novas traduções de Bíblias de estudo. E assim eu fiz durante a minha vida toda.
Muitas das vezes, quando eu estava trabalhando na obra como um pastor missionário, com pouco recurso ou sem recurso nenhum, eu orava a Deus e pedia condições, e Deus sempre me deu condições de adquirir o material que eu precisava para me preparar bem para a sua obra. Então a falta de dinheiro não é uma desculpa, porque se você não tem recurso, mas orar a Deus, Ele te dará condições de você adquirir o material. Então, meu conselho já de antemão para você, você que quer sair do raso, você que quer dizer, pastor, eu quero conhecer mais as coisas de Deus, eu quero me aprofundar, eu quero entender melhor a batalha espiritual. Então, compre pelo menos uma boa Bíblia de estudo. Se você puder, compre 2 ou 3 Bíblias de estudo. Compre pelo menos 2 ou 3 versões da Bíblia. E você não precisa comprar tudo na vez só. Você compra uma, paga, depois você compra outra. Você pode parcelar isso. Hoje você acha aí na internet com preços variados, você encontra promoções e você pode parcelar até em 10 vezes, 11, 12 vezes. Então, depende de você, o que você quer. Quer ficar sempre no raso? Fique assim, só lendo a Bíblia na igreja, lendo um versículozinho isoladamente, uma vez ou outra, esporadicamente. Mas quer crescer de verdade, quer desenvolver, então passe a estudar a palavra. Compre uma boa versão, ou 2 ou 3, compre uma boa Bíblia de estudo, faz toda a diferença. E comece a ler, porque comprar e guardar não resolve também. Então, queridos, nos meus quase 30 anos de fé, eu já vi as tendências que a igreja viveu nessa época que eu já estou dentro da igreja. Houve algumas tendências ou algumas fases da igreja. Por exemplo, nos anos 90 nós vivemos um fenômeno no Brasil que era o dos ex alguma coisa. Pessoas convertidas do meio artístico, do esporte, da música, que se tornaram crentes. Algumas era real, algumas se converteram e permanecem até hoje, e outras era uma conversão fake, algumas porque eram artistas, cantores, já estavam esquecidos, então viraram crentes, como diz o adágio popular, para vender no mercado evangélico. Então, os anos 90 foi marcado por pessoas que vieram do meio artístico, do esporte, de outras áreas, para a igreja. Então você ouvia a gente dando testemunho aqui e ali, o fulano, o ex-roqueiro, ex-não sei o que, ex-atriz de tal emissora da TV, gente famosa. Foi um fenômeno. No final dos anos 90, início dos anos 2000, nós vivemos um outro fenômeno que foi a batalha espiritual. Uma avalanche de literatura chega no Brasil, a grande parte vinda dos Estados Unidos, que tratava sobre batalha espiritual, e foi o auge dos muitos seminários de batalha espiritual que se faziam em todas as igrejas, e a igreja descobria esse assunto que não se falava antes, batalha espiritual, quebra de maldição e por aí afora. Então eu vivi essa fase. E foi nessa fase onde eu comecei a comprar mais livros sobre batalha espiritual. E naquela época, irmãos, não era como hoje, nós não tínhamos a internet às mãos, então você ia numa livraria, dava uma lida ali na contracapa do livro, e você comprava, você só tinha uma forma de saber se o livro era bom ou não, era comprando, era lendo. Então, muita coisa é fantasiosa. Vou citar aqui uma autora já para você saber que os livros dela, e tem vários no mercado, são fantasiosos. Rebecca Brown. A autora americana Rebecca Brown, que se diz médica, os livros dela sobre batalha espiritual são fantasiosos. Vou citar um autor brasileiro que faleceu agora recentemente, Daniel Mastral. Os livros do autor Daniel Mastral são falaciosos, fantasiosos. Não tem fundamento. Começa por aí. E aí, existem outros também que são fantasiosos, e existem os bons livros.
Mas já adiantando para você, o bom livro de batalha espiritual vem, em primeiro lugar, de uma pessoa que tem base bíblica, que não vem no achismo, no Deus me revelou apenas. Segundo, o bom livro de batalha espiritual, todos os que eu conheço são de pessoas que exercem ministério de libertação. E quando eu estou falando de ministério de libertação, eu não estou falando daquela pessoa que sai por aí fazendo seminário nas igrejas. Estou falando da pessoa que põe a mão na massa, que vai aí nesses bairros humildes, carentes, nas favelas e até em outros lugares, porque eu já expulsei demônios de pessoas ricas. Mas ele tem vivência prática, ele está no dia a dia expulsando demônio, orando por pessoas que foram alvos de feitiçaria, de magia negra, e ele vive isso. Então essa pessoa tem bagagem, essa pessoa tem experiência. E se ele tem conhecimento bíblico, então aí você começa a ver coerência e essa pessoa é digna de crédito. Agora tem muitas pessoas hoje no YouTube que se dizem que faz seminário de batalha espiritual e falam um monte de bobageira. Que uma pessoa que tem o mínimo de conhecimento bíblico já vai refutar. Um bereano da vida já refuta. Diz, não, pera lá, isso é tudo conversa fiada. E não adianta isolar versículo, que tem gente que isola um versículo, distorce um versículo para criar uma verdade. Eu ajudei agora, bem recentemente, um casal que viram um vídeo de uma pastora que tem muitos seguidores e que se diz que trabalha com batalha espiritual, que faz seminários grandes por aí, muitas igrejas recebem essa mulher. E ela ensinou algo ali que eu não vou entrar em méritos, eu só quero ilustrar o que eu estou falando. Para muitas pessoas, eu li os comentários, porque esse casal me mandou o vídeo depois. Os pessoal dizia, tem base bíblica, só vi Bíblia, só vi verdade. Ali você vê como o povo é enganável. O povo é sem noção, gente. O povo é sem noção. Você fala uma coisa ali, dá uma ênfase e diz que fulano fez, deu certo, Beltrano fez, diz que deu certo. Traz até alguém, o filma alguém falando que ele fez aquilo e funcionou. E todo mundo acredita. Todo mundo acredita. E este casal que fez o que essa pastora orientou tiveram sérios problemas. E entraram em contato comigo e eu ajudei eles da maneira clássica. A maneira que é bíblica e tem segurança, oração e jejum, queridos. Entenderam? Então, é um exemplo entre muitos que eu já vi. E que eu quero alertar você que acompanha muitas pessoas, cuidado, gente. Você tem que ter filtro. Você tem que olhar na Bíblia se realmente o que está escrito ali é a verdade. Pessoas que estão ensinando a orar a Deus, pedindo que Deus ponha a armadura espiritual, que Deus ponha a armadura nova, porque a antiga já está gasta. Queridos, Paulo diz lá em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 12, quando ele entra no assunto falando sobre contra quem lutamos, e mais adiante ele usa a expressão revestivos de toda a armadura de Deus. Então é nós que nos vestimos, não é Deus que põe em nós. Está no texto, revestivos de toda a armadura de Deus. E como é que a gente se reveste? Praticando o que está ali. Eu já ensinei aqui no meu livro. Versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Versículo 11, revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas. Revestivos. Como é que a gente se reveste? Como é que eu me revisto aqui na minha casa? Eu estou vestido com a camisa, correto? Mas eu vou me revestir para sair, tá frio. Eu vou aqui no meu roupeiro, tiro uma blusa, um blazer e me revisto e saio. Eu me revesti, eu coloquei em mim algo a mais. Paulo está dizendo revestivos, ele não está dizendo peçam a Deus em oração a armadura de Deus. Se fosse assim ele diria,
Neste mesmo livro, na mesma carta aos Efésios, lá no capítulo 1, ele diz: eu oro a Deus para que dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação. A isso ele é claro, isso eu estou pedindo a Deus, isso vem de Deus. E eu estou orando a Deus para que dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação. Está lá no capítulo 1, versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento espírito de sabedoria e de revelação. Então observe como a Bíblia nos instrui. Se alguém olha para a palavra, você vai ver que Paulo não diz: peça para Deus te colocar a armadura, nem peça para Deus trocar a armadura velha por uma armadura nova. Mas tem gente falando isso aí em canais no YouTube. Ontem, uma seguidora minha comentou sobre isso e eu estou respondendo aqui. O que diz a Bíblia? Vamos ficar com a Bíblia? A Bíblia diz, Efésios capítulo 6, versículo 11, revestível de toda a armadura de Deus. Quem se reveste? Quem ele manda se revestir? Cada crente que morava em Éfeso. Como é que a gente se reveste? Leia a descrição da armadura. E você vai ver que cada peça da armadura está colocada no crente que vive o Evangelho, que vive a obediência a Deus. Ou seja, ninguém vai ter o cinturão da verdade, se ele vive mentindo, correto? E adianta eu pedir para Deus colocar em mim o cinturão da verdade se eu vivo na mentira? Adianta eu pedir para Deus colocar em mim a couraça da justiça se eu sou uma pessoa extremamente injusto com todos? Sou injusto com meu patrão, sou injusto com meus funcionários, sou injusto com meu cônjuge. Então eu não tenho a armadura, a couraça da justiça. Todas as peças dessa armadura, todas, com exceção da Bíblia, que a Bíblia também você toma na mão, mas é você que faz. É praticada. É viver verdadeiramente a vida cristã, sobre a verdade, sobre a justiça, sobre a paz, tendo sempre em mente, na nossa mente, a salvação, porque daí isso é como um capacete protegendo o nosso pensamento, sabendo usar a nossa fé, que é alimentada pela palavra, como um escudo, e pelo estudo e conhecimento da Bíblia, usando-a, nós temos a espada do Espírito. Eu acho que está bem explicado agora. Fora isso aqui, o resto é balela, queridos. Use a sua inteligência e raciocine se eu não tenho razão. Está escrito aqui, irmãos, orem a Deus e peçam que Ele lhes dê a armadura espiritual. Está escrito isso no texto? Não está. Está escrito no texto, irmãos, peçam a Deus de tempo em tempo, a cada 6 meses, que troque a armadura porque essa já está velha. Está escrito? Não está. Está escrito aqui que nós devemos viver como um cristão genuíno. E o cristão genuíno, que é justo e vive a justiça, que é verdadeiro e fala a verdade, que procura a paz com todos, que sabe usar a fé que Deus deu a ele, que vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, Romanos capítulo 10, verso 17, e que sabe usar bem a espada do Espírito, ele tem a armadura. Está nele, não envelhece, não desgasta, não tem prazo de validade. Enquanto você vive com Deus, você está com a indumentária de Deus. Agora nós podemos pedir graça a Deus para viver a boa vida cristã. Aí sim, Senhor, me ajude a ser um cristão de verdade, e a armadura vai estar em nós. Então aqui eu quero desmistificar esse mito, gente, e está cheio de coisas. Eu citei aqui 2 exemplos de muitos que estão por aí sendo falados nos YouTubes da vida e que não tem fundamento, gente. E que as pessoas, por não conhecerem a palavra, acatam ou pelo menos ficam em dúvidas. Lembre-se do texto da abertura do vídeo, seja bereano. Confira com a Bíblia, está aqui, está na palavra, aonde que está isso? Ou pelo menos uma noção, porque tem coisas, é claro, que não está explicitamente na Bíblia,
mas ela nos dá uma base para um entendimento maior, que daí com a experiência prática você vê e entende coisas que não estão aqui. Mas no fim de tudo a Bíblia tem que dar um embasamento, senão não funciona, não vale, você pode ter sérios problemas. Agora vamos falar sobre batalha espiritual. Gente, é assim, há vários ministérios na igreja. E eu quero já desmistificar outra balela aqui, que todo mundo que profetiza na igreja profetiza que a pessoa ou vai ser pregador ou vai ser cantor. Já falei aqui nos meus vídeos, quem disse que a igreja só precisa de cantor e de pregador? E que é só estes os ministérios que Deus tem? Então entendam o seguinte, Deus precisa, e a igreja precisa, melhor dizendo, de bons porteiros, de bons professores de EBD, de bons líderes de departamento, de pessoas que façam um ótimo trabalho de assistência social, que é o ministério de socorro. A igreja precisa de ótimos diáconos que atuam ali no serviço para o bom andamento do culto e da obra de Deus. A igreja precisa de bons presbíteros que atuam como ministério forte de apoio ao pastor, ajudando a tomar decisões, estando ao lado do pastor, empurrando o ministério para frente. E tantos outros ministérios. A igreja precisa de bons evangelistas, mas não é o evangelista do título. É a pessoa que tem o dom natural ou dado por Deus de ir evangelizar os bairros, entregar folhetos, fazer trabalhos evangelísticos, trabalho de visitação nos lares, pessoas que saem e ganham almas. A igreja precisa de bons professores para ensinar. Nem todo pastor é um pregador, nem todo pastor é um mestre na Bíblia. Porque o pastor, ele está ali, a função primordial do pastor é apacentar. E eu já trabalhei com pastores que não eram nem grandes pregadores e nem mestres na Bíblia, nem pessoas versadas na Escritura, mas tinham um coração de pastor. Eram visitadores amorosos, eles apacentavam. E aí o Senhor Jesus traz para ajudar ele o evangelista que vai e ganha as almas, e traz o que tem o ministério de mestre ou de professor que dá o fundamento, que ensina. Um ministério coopera com o outro. Por isso Paulo, escrevendo também na carta aos Efésios, ele diz, ele mesmo deu, está falando da igreja, uns para apóstolos, outros para profeta, evangelistas, pastores e mestres. A igreja precisa destes 5 ministérios para ser uma igreja saudável. Agora, libertação é uma coisa que você pode perceber que tem um chamado de Deus, ou você pode ter o desejo de fazer, o que não é errado. Mas você tem que saber se preparar. É um dos ministérios mais melindrosos dentro da igreja. Então, se você está sentindo que Deus está trabalhando na sua vida, eu vou fazer um outro vídeo falando como que é o chamado de Deus, para que esse não fique muito longo. Você sente ou tem desejo de trabalhar com libertação, você, em primeiro lugar, precisa se preparar bem espiritualmente. Durante um bom tempo, talvez meses ou até alguns anos inicial, em oração, em jejum e em estudo da palavra. Por exemplo, você sabia que o Evangelho de Marcos é o evangelho que todo mundo que quer trabalhar com batalha espiritual tem que ler? Porque dos 4 evangelhos, o de Marcos é onde você vê a maior dinâmica dessa questão, onde Jesus mais está confrontando e expulsando e derrotando o poder das trevas, tá? No Evangelho de Marcos. A carta aos Efésios, já disse aqui, é a minha preferida das cartas de Paulo. Ela revela o mundo espiritual. Tanto as coisas de Deus em termos de sabedoria, revelação, como Paulo dá aqui um ensinamento, um ensino que não há em outra carta. Ele revela aqui essa questão de como devemos estar preparados para enfrentar as hierarquias demoníacas que operam neste mundo. Ele explica aqui que a nossa força vem do Senhor e que devemos nos revestir de toda a armadura de Deus e entender contra quem estamos lutando e também estando orando em todo o tempo e etc, etc. Então, se você tem o desejo, eu vou te dar dicas aqui respondendo também
Há um seguidor, uma seguidora de ontem que fez algumas perguntas. Gente, não saiam orando por todo mundo. Não façam isso. Porque se você orar por pessoas que estão sobre opressão maligna ou sobre atividade maligna, aquele demônio ou aqueles demônios vão retalhar na tua vida. E se você ainda não tem uma estrutura espiritual, isso pode até destruir a sua vida. Depende de aonde você entrou, com quem você se meteu. Porque no mundo espiritual, aqui no próprio capítulo 6 de Efésios, Paulo fala de uma hierarquia. E assim como quando a gente vai expulsar o demônio de alguém, às vezes é um demônio fraquinho, você dá 2, 3 gritos ali, ele sai. Mas eu já me peguei com demônios que são alguns minutos, e já vi casos, não passei por isso, mas já vi casos de demorar horas uma libertação de alguém, dependendo do nível de envolvimento com o ocultismo que essa pessoa tem. Mas pode acontecer, o demônio resiste, vai fazer de tudo, ele te ameaça, ele te intimida e ele retalia. Então, quando você tem uma estrutura, você já está há anos se preparando e vai se preparando aos poucos, a retaliação vem, ela sempre vem, mas ela vem de forma mais branda e você sabe lidar com ela. Ela vem em forma de uma noite mal dormida, isso acontece muito comigo. Esses dias atrás eu visitei uma família que estava bem carregada e eu cheguei em casa e à noite eu me bati para dormir, vai, vira para lá e vira para cá, e eu já sabia que foi que o mal que estava lá não gostou da minha visita, do que eu falei lá e pela oração que eu fiz. Me bati a noite toda. Às vezes vem em forma de uma dor de cabeça, aquela bem forte, tipo enxaqueca, mas você não tem enxaqueca. Só que você ora, repreende isso, no outro dia você está bem. Uma noite mal dormida, na outra você dorme melhor. Às vezes te dói o corpo todo. Isso é normal, porque é um confronto com o poder das trevas. Mas no outro dia, quem tem estrutura está melhor. Às vezes você tem todo o mal-estar, toda a sensação que está com a virose. É um ataque, é uma retaliação. Mas no outro dia você está melhor. Às vezes eu chego em casa, depois que eu visito certas pessoas, porque eu faço muito trabalho de libertação aqui, eu chego em casa me sentindo exaurido. Minhas forças parecem que foram sugadas. Mas no outro dia eu vou para a oração, começo a orar e clamar a Deus e logo estou bem de novo. Então a retaliação sempre vai existir, mas quando você tem estrutura, ela não vai te atingir para te destruir. É simplesmente um revide do inimigo. Agora, a pessoa que não está preparada, você sai pondo as mãos sobre qualquer um, não faça isso. Não vai evangelizar certos lugares, porque o diabo vai retalhar, pode destruir tua vida, destruir teu casamento, destruir tua vida financeira e te jogar no mundo. Eu vou contar um caso verídico aqui de 3 jovens que, com boas intenções, resolveram um domingo ir evangelizar uma rua que havia bastante casa de prostíbulos, bastante casa de prostituição. E eles pegaram folhetos e sua bibliazinha, cheio de boas intenções, foram lá, passaram a manhã conversando com as moças que trabalhavam lá, entregando folheto, falando do amor de Deus e tal. Pouco tempo depois, os 3 desviaram da igreja, e as 2 moças viraram garotas de programa e o rapaz virou um homossexual. Isso é fato, gente. Eu sei de casos que a pessoa é nova convertida, né, tem o desejo, tem a vontade de falar de Jesus, vai lá e prega para alguém, um parente, um vizinho, e a pessoa está sobre uma atividade, está sobre uma opressão maligna, aquela pessoa depois sofre retaliação no casamento, do nada vem discussões sérias e severas, e pode até levar ao divórcio, gente. Estou falando sério aqui. Sofre retaliações na vida financeira, se ela é funcionária, começa a dar problema lá, o patrão começa a pegar no pé, o colega de trabalho que nunca incomodou começa a incomodar e ela passa a sofrer. E se ela tem uma empresa ou um comércio, também começa a tumultuar tudo lá. Retaliação. Jesus fala que para nós irmos entrar na casa do valente, nós temos que ser mais valente do que o valente, temos que manietar o valente para depois saquear a casa dele. Jesus também fala que quando nós vamos ir para uma batalha, nós devemos fazer as contas
se o número de soldados que nós temos é suficiente para vencer o número de soldados do inimigo, para que a gente não vá e seja derrotado. E há vários ensinos desses que eu não posso entrar no mérito, senão meu vídeo vai ficar bem longo, mas só para você ter uma ideia como que é. Então, eu tenho que ter um cálculo, eu tenho que saber a minha real condição espiritual para que eu vá avançando nessa direção. Então, respondendo aqui a uma pergunta de ontem, não saia impondo as mãos sobre qualquer pessoa, não faça isso, não imponha sobre ninguém, na verdade. Aproveite para evangelizar alguém quando você vê que Deus abriu a porta. Do nada, uma conversa informal foi na direção das coisas de Deus e aí você fala do amor de Jesus. Agora, sair orando por pessoas, impondo as mãos sobre pessoas, pode trazer problemas sérios, que desde retaliações que vão te fazer sofrer, te fazer entrar numa luta, numa prova que você não precisava, como podem destruir a tua vida. E Satanás destrói mesmo. Arranca a pessoa da igreja, lança no mundo, desvia, vem tanta luta que vocês não fazem ideia. Então, meu conselho, se prepare. Comece a estudar. Você quer ajudar a pessoa, talvez você esteja dizendo, pastor, eu sinto que eu tenho um chamado para a libertação. Então, você tem que conhecer esse livro. Adquira mais de uma tradução, adquira bíblias de estudo, eu posso te indicar. Comece a comprar livros, bons livros sobre libertação e vá lendo eles, vá se preparando, vai fazendo oração, vai fazendo jejum, vai se revestindo, vai entendendo o mundo espiritual, vá sabendo como se defender das retaliações do diabo, porque quando ele retalia, a gente sabendo orar e repreender, você também desfaz a retaliação. Algumas vezes eu saio de casa de pessoas que eu visito aqui, eu já saio me sentindo pesado. Tem 200 quilos sobre mim. Dentro do meu carro mesmo, antes de eu descer e entrar para minha casa, eu repreendo aquele mal, ordeno que seja desfeito e já vai embora e eu venho para casa já me sentindo melhor. Outras vezes ela vai acontecer, como eu falei, à noite ou mais tarde. Mas a gente repreende, a gente ora, a gente sabe lidar com aquilo. Então você tem que aprender a lidar com essas questões. Então isso é muito importante que você observe para que você não seja destruído pelo diabo. Então tenham muito cuidado. Cuidado, gente, com vídeos que você vê. Cuidado com o que as pessoas falam, não só em questões de guerra espiritual. As pessoas estão falando tantas coisas hoje, há tantos testemunhos que não são verídicos. Tem gente, irmãos, que mente descaradamente e até chora para ganhar visualização, ou para ganhar alguma projeção, ou para ter alguma oportunidade. Cuidado! É preciso ter cuidado, veja se há fundamento na palavra de Deus. E outro conselho, o último conselho que eu quero te dar, não viva baseado em experiências fantásticas, visões, anjos, revelações, arrebatamento, senão você vira um crente emocional, um menino que nunca vai crescer. Seja um bereano da palavra, tenha fundamentos. Conheça a Bíblia e depois experiências, manifestações espirituais são um mero complemento. Mas o que importa realmente é a palavra de Deus. É isso que importa. Esse é meu conselho para você. Busque comprar boas Bíblias, leia, estude, compre mais de uma versão. Vá aprendendo, vá entendendo, aprenda a questionar, queridos. Uma das melhores formas de aprender é questionar. Mas aonde que está na Bíblia? Mas isso tem fundamento mesmo? Vá analisando, vá fazendo questionamentos, vá buscando respostas. E você vai encontrá-las. E você vai crescer. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Teria muita coisa a mais a falar. Mas nós vamos gravando outros vídeos e vamos respondendo a estes assuntos. E em breve eu vou ativar aqui a categoria de ser membro do canal. E daí ali nessa categoria de ser membro que eu já preparei aqui, que já está habilitada, digamos assim, no YouTube. Só não ativei, não botei nenhum conteúdo ali. Você pode ser membro do canal. Talvez semana que vem eu vou ativar essa função, seja membro. Paga ali, irmãos, uma questão irrisória, tipo R$ 2,99 por mês para ser membro, e você vai ter acesso ali a estudos profundos. Eu quero colocar cursos e ensinos ali
que se você fosse fazer, é claro, nesses seminários, nessas coisas, você ia pagar 200, 300, 500 reais. Sendo membro ali, você tem acesso a conteúdo que eu não posso colocar aqui, não é nem porque eu não queira, é porque vai horas, são estudos, são cursos, e daí é para um outro grupo de pessoas, são para pessoas que querem aprender. Esses vídeos aqui, eu dou ensinos resumidos, sintéticos, sintetizados, para ajudar as pessoas. Essa primeira proposta é para ajudar. Daí no Seja Membro, eu vou dar cursos e ensinos mais profundos que por um valor ali irrisório, né, você tem acesso a um conteúdo variado e você vai aprender muita coisa. Você pode interagir comigo, tem dia que nós vamos fazer lives e você vai aprender mesmo coisas que você não aprenderia em lugar nenhum. Ali eu vou mostrar livros, ali nós vamos ter mais liberdade. Mas eu sempre sou de esperar, estou orando a Deus. Eu não abri esse canal aqui para ganhar dinheiro, não é este o objetivo, mas tudo é no tempo de Deus. Então estou aguardando, estou esperando, mas eu já habilitei, já está tudo pronto para abrir essa opção de ser membro e ter acesso a conteúdo que não está aqui. Vamos orar a Deus. Se você gostou desse vídeo, se te ajudou, por gentileza, deixa o seu like. Você fazendo isso, você ajuda o crescimento do meu canal, ajuda esse conteúdo a chegar a outras pessoas. O YouTube entende que esse assunto ele é relevante, vai indicar para outras pessoas. Se você não é inscrito, se inscreva, acione o sino das notificações. Deixe o seu comentário aqui, o que você achou desse estudo, se te esclareceu, se você quer ser membro, se você tem interesse. E também abrindo a descrição aqui tem uma chave Pix. Se você sentir de Deus de mandar uma oferta para abençoar o meu ministério, você pode fazer através desta chave Pix. E eu oro para que Deus te abençoe e te recompense. Oremos a Deus. Pai querido, te damos graças, muito obrigado por esse vídeo. Eu oro para que este ensino atinja milhares de pessoas no Brasil e no mundo, seja esclarecedor, que ele venha trazer, meu Deus, luz para a mente de muitos, que ele venha trazer pessoas a um compromisso maior, ao entendimento maior da tua palavra e da nossa responsabilidade de sermos servos de Deus ativos e bem preparados para a tua obra. Abençoa cada um dos que estão comigo aqui, dos que assistiram até o fim, os inscritos, as pessoas que oram por mim, as pessoas que contribuem com este ministério. Que a tua bênção seja sobre todos. É a minha oração, meu agradecimento em nome de Jesus. Amém. E até o próximo vídeo, se Deus nosso Senhor assim nos permitir.